E o episódio de hoje é Você é Capaz. E eu quero te mostrar como talvez a crença de incapacidade esteja atrapalhando a sua vida, aonde você talvez não consiga alcançar os seus resultados desejados devido a essa crença de incapacidade. Eu me chamo Thaís Alves e agora eu quero passar para você. Muitas das vezes a gente não alcança os nossos objetivos ou chega uma determinada área da nossa vida que a gente começa a ter um medo muito grande de alcançar algo, de dar um passo a mais, né? Às vezes a gente tem uma oportunidade e não consegue alcançar essa oportunidade, não consegue dar esse passo a mais devido às nossas crenças de incapacidade. Porque quando nós éramos criança, né, os nossos pais, para nos proteger, talvez ele acabou nos prejudicando na maneira que assim, a gente ia fazer tal coisa quando era criança, não faz, sai daí, é perigoso, vai se machucar. Ou talvez os nossos pais, eles não deixavam a gente fazer, né? Ia lá e fazia para nós, nos ajudava, dava a resposta de uma tarefa. Se algo era muito difícil, eles iam lá e falavam, né? Faziam para nós. Quantas crianças hoje falam muito tarde, por quê? Porque não perguntam, não esperam, os pais não esperam as crianças perguntar e eles acabam o quê? Indo lá e respondendo, aquela criança fala assim, o que, né? Aí a mãe falou, é isso, é aquilo, aí a criança faz assim, vai lá e faz. Então isso tudo acaba nos prejudicando quando a gente cresce e precisa alcançar os nossos objetivos, precisa dar passos mais ousados. Eu sempre fui, por muitos anos eu fui dona de salão de beleza, assim, né? Fui proprietária e eu sempre tive muitos profissionais que trabalhavam comigo. E eu treinei muitas pessoas, assim, hoje são muitos grandes profissionais, donos dos seus próprios salões e de alguma maneira, assim, eu tenho muito orgulho disso. Em especial eu quero falar do Rafael, contar a história dele hoje, que ele era cabeleireiro. Eu precisava muito que ele fizesse mechas, né? Atendesse a fazer mechas loiras no cabelo. E ele tinha um medo, ele falava, Thaís, eu não gosto de fazer mecha, eu não gosto de fazer mecha. Eu falei, Rafa, tem que fazer mecha, eu preciso que você faça mechas no cabelo, né? Tem muita clientela de mechas, eu preciso que você aprenda, eu tô aqui pra te ensinar e tal. E ele dizia, eu não gosto de fazer mecha, eu não quero fazer mecha. Então eu acabava pressionando, assim, né? A minha maneira de ensinar eles na época era sobre livre e espontânea pressão. Mas isso de alguma forma ajudou muito, né, naquela época, todos eles. E eu lembro que ele não queria, ele resistiu bastante. Eu falei assim, tu sabe aquilo que tu precisa ser feito, então vai lá e faz. Nossa, ele ia assim, ó, numa tremedeira. Ele não sei se ele ainda tem aquele problema de suar nas mãos, que eu não me recordo o nome agora. Então ele tinha uma grande dificuldade até, então ele suava mais ainda, ele tinha que fazer todo o procedimento com luvas. E eu dizia assim pra ele, Rafa, vai lá e faz, tu sabe o que tem que fazer, faz. E eu ficava do lado dele, ele se tremia todinho, até chegar um dia, de tanto que eu insisti, de tanto que ele fez, deu algumas semanas, ele falou assim pra mim, Thaís, eu tô adorando fazer mechas. E realmente, assim, as mechas ficavam lindas, assim, ficava um cabelo perfeito. Mas por que ele achava que ele não gostava? Porque era algo que era um novo, e aquilo que é novo, aquilo que nos desafia, nos incomoda, sabe? Então ali entra a nossa crença talvez de incapacidade, não, eu não vou conseguir, isso é muito difícil pra mim, eu não gosto de fazer. E o que a gente acaba fazendo? Contando histórias, né? Justificando os nossos insucessos, justificando a gente não fazer aquilo que precisa ser feito, porque a gente começa a contar historinhas muitas das vezes ridículas até. Por quê? Porque a gente acaba não fazendo o que precisa ser feito, então a gente precisa justificar o porquê. Eu não faço porque eu não gosto, eu não faço porque eu tô cansado, eu não faço porque eu não tenho tempo. E assim a gente vai justificando e acaba não rompendo essa crença de incapacidade. Mas tem uma história que eu quero contar pra você. Se você estiver passando
por algum momento difícil da sua vida. É difícil mesmo, eu não tô conseguindo, tá difícil, tá doendo. Eu quero que você lembre dessa história que eu vou contar pra você. Era uma vez um homem, ele estava na varanda da sua casa e ele observou um casulo de borboletas na sua parede. E esse homem, ele pegou uma cadeira e ele sentou e começou a observar. Ele observou que aquela borboleta ela estava num processo de transformação, aquele casulo ele estava num processo de transformação. Então ele pegou, sentou e começou a observar o que estava acontecendo ali. Ele queria observar aquela transformação da borboleta. E ele ficou ali por horas e por horas e por horas, até que ele via assim aquele casulo, sabe, fazer muita força, a borboleta se espremer lá dentro para poder sair. E ele, na intenção de ajudar aquela borboleta, ele pegou uma tesoura e foi lá e cortou o casulo. E a borboleta ela saiu daquele casulo ali, fraquinha, com o corpo enrugadinho ainda. E ele bem animado, ele disse, ajudei a borboleta, ajudei ela, agora ela vai sair daqui, agora eu vou esperar ela abrir as asas para voar. E sabe o que aconteceu? As asas dela não abriram. Por quê? Porque ele interrompeu um processo muito precioso, que era o processo da transformação. Então, quantos de nós hoje, quando chega no processo da nossa transformação, do nosso ir lá e fazer acontecer as coisas na nossa vida, a gente quer pegar um atalho mais fácil. Aquele homem, ele achou que ele estava de alguma maneira ajudando aquela borboleta, cortando ela no momento do casulo, mas ele acabou cortando algo mais precioso na vida dela, que era o processo. E o que a gente quer fazer quando as coisas ficam difíceis? A gente quer se livrar do processo. A gente quer de alguma maneira pegar um atalho, algo mais curto, que passe rápido essa dor, que eu aprenda mais rápido, que eu solucione isso mais rápido. Mas isso inconscientemente prejudica muito o nosso processo de transformação, o nosso processo de desenvolvimento. Por quê? Porque a gente quer chegar muito rápido lá, a gente quer resolver de uma vez, mas o que nos fortalece, aquilo que nos transforma, é o mais importante, que é o que? É o processo para chegar lá. Então, o quanto é importante a gente passar pelo processo da transformação, passar pelo processo do desenvolvimento. Eu vejo muitas pessoas, casos reais, casos muito próximos de mim, que não buscam um trabalho diferente, que se contenta com aquilo ali que vive, sabe? Uma vida no mais ou menos, uma vida sofrida. Por quê? Porque não se permite o novo, porque bate naquela crença de incapacidade. Eu não consigo, é muita coisa para minha cabeça. Isso aí, nada mais entra na minha cabeça. O que é isso? É uma crença de capacidade. E essa crença de capacidade, ela nos impede da gente dar um passo maior na nossa vida, de alcançar um novo objetivo, de buscar algo além. Eu lembro que tem um Júnior, ele é meu primo, ele trabalhou comigo muitos anos também no salão, e eu olhava para ele, eu via talento nele, mas ele não se dava nada, ele não tinha nenhuma profissão. A gente já era, acho que já tinha lá pelos 17 anos, que a gente faz aniversário quase na mesma data, dá uns 5 dias de diferença, o meu nascimento pro dele, e eu via nele um grande potencial, mas ele não enxergava aquele potencial. E eu tentava de algumas maneiras convencer ele para vir trabalhar comigo, e ele muito resistente: não, Thaís, não dá, essas coisas não dá pra mim, não gosto disso. Aí eu falei pra ele: mas eu preciso de ti, eu preciso que por um tempo tu me ajude lá no salão. Então eu meio assim que foi a força, sabe, meio que eu obriguei ele. Então eu falei assim pra ele: eu vou te ensinar a primeira coisa a fazer. O meu objetivo era o quê? Era trazer ele pro salão para ele fazer alisamento de cabelo, Então eu tinha que ensinar o quê? Como que era o processo de
do alisamento, mas eu não ensinei ele fazendo alisamento. Tinha uma cliente lá com o cabelo bem comprido, assim, crespo, e ela queria fazer piastra. Eu digo, ótimo, é nessa que você vai treinar. Então eu ensinei ele o processo da piastra, como que pegava uma raiz, como que quantas vezes tinha que passar, né, aquela piastra naquela raiz para que realmente houvesse ali o alisamento, que realmente ficasse perfeito, como que ele ia alisar aqui na parte da frente, enfim, expliquei para ele todos os detalhes. Gente, ele levou, se eu não me engano, umas 3 horas para passar uma piastra naquele cabelo. O cabelo não queimou, o cabelo ficou lindo. Aquela cliente, ela disse assim, olha, nunca ninguém fez uma piastra tão perfeito. Porque como era a primeira vez dele, ele queria fazer muito perfeito. E o que isso resultou? Hoje ele é um grande profissional da área, sabe? Hoje ele trabalha no salão com a minha irmã, hoje eu não tenho mais salão, ele já abriu o dele, ele já foi pra fora, ele voltou pra nossa cidade, hoje ele atende com a minha irmã, então assim, ele é um grande profissional, ele é reconhecido, ele faz uma progressiva excelente. Mas por que eu tô contando essa história pra você? Porque ele não acreditava nele, e pode ser que talvez você não esteja acreditando em você, pode ser que você acha que você não é capaz de alguma coisa e precisa alguém ir lá e meio que te obrigar a te mostrar que você é capaz. E o não você já tem. Não custa tentar um sim, não custa aprender algo novo, tentar algo novo para sua vida. Tem pessoas que ficam uma vida, pessoas talentosas. Eu estava dizendo agora para você que eu conheço pessoas talentosas, né? Pessoas influenciadoras, que tem o perfil influente, que é um perfil de venda, um perfil de metas, sabe? Aquela pessoa que gosta de desafios na vida e trabalha de empregada doméstica. Nada contra trabalhar de empregada doméstica, nada contra. Mas o que eu quero falar pra você? Que não usa o potencial que ela nasceu, o potencial que ela tem, não usa. Simplesmente se conformou, né, em trabalhar de faxina, a ganhar R$150 por dia, trabalhar um dia inteiro, um dia maçante, né, para poder ganhar R$150. Não tô dizendo que é errado, pelo amor de Deus, eu digo que existem muitas oportunidades, mas aí bate na nossa crença de capacidade. Não, eu não consigo, eu sou muito velha para isso, eu sou muito nova, eu não vou tentar mais nada, é isso mesmo para minha vida, e fica uma vida toda sofrendo. Por quê? Porque ela não nasceu para aquilo ali, ela nasceu para influenciar as pessoas. Que num outro vídeo, se você quiser, eu vou falar sobre isso, sobre como conhecer o seu perfil, aonde que você pode potencializar mais as suas habilidades, conhecer as suas habilidades. Então isso vai ficar para um próximo vídeo. Se você quer esse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu quero, que eu vou preparar ele com muito carinho para você. Mas como resolver isso? Como que eu vou... Thaís, como é que eu me liberto dessa crença de incapacidade? Realmente eu era criança, a minha mãe não deixava eu fazer as coisas, meu pai super protegia, né? Então várias vezes eu tive medo e hoje eu tenho medo. Eu tenho medo de buscar o novo, eu tenho medo de tentar algo a mais para minha vida, né? Eu só vivo numa vida que vive em círculos, né, que não tem mudança, que não tem transformação, mas eu não sei o que eu vou fazer. Então anota aí o que você tem que fazer. Primeira coisa, se perdoe. Se perdoe por se maltratar tanto, achando que você não consegue, achando que você não vai dar em nada mesmo, que a vida é muito difícil para você. Primeira coisa, se perdoe. A segunda coisa é peça perdão a Deus. Por que pedir perdão a Deus? Porque Deus, ele te fez perfeito. Deus, ele te fez perfeito com todos os detalhes, habilidades, dons e potenciais. É você que não usa. Você que não usa esses dons, essas habilidades e fica culpando Deus, culpando os pais, culpando a vida, culpando o governo, culpando seu patrão, sua patroa, que não te dá uma oportunidade maior ou que não reconhece a pessoa que você é. Mas como alguém vai reconhecer a pessoa que você é se você não se reconhece, se você não se valoriza, se você não se mostra capaz de fazer algo?
Gente, isso é muito sério. Essa crença, ela nos limita, ela nos bloqueia, ela nos impede de alcançarmos muitas coisas. E o que é um outro ponto também, além de se perdoar, de pedir perdão a Deus, é respeitar o seu processo. Como eu falei aqui do exemplo do casulo, né? Que a borboleta, ela nasceu para voar, mas ela teve a parte do processo do casulo. Então o processo, ele é o mais importante. Você nasceu para voar, é só isso que você tem que ter na sua mente. Que Deus, ele te fez para voar, com dons e capacidades que você nem imagina. O que você tem que fazer agora é o quê? É respeitar esse processo. Eu nasci para voar, é isso que eu quero, e agora? Agora eu tenho que aprender um novo, eu tenho que buscar aquilo que eu não sei, eu preciso ler mais livros, eu preciso assistir filmes que vão me inspirar, né, naquilo que eu tenho dificuldade. Eu preciso treinar mais, eu preciso buscar mais. Então tá lá, o que tudo isso é? Isso é o processo. E é fácil? Eu vou dizer pra você que não é fácil. O processo, ele dói demais. O processo, ele machuca. O processo, ele é dolorido. Tem vezes que diz, não aguento mais, não dá mais, isso não é pra mim, eu não quero mais. Aí começa todo aquele sentimento de desânimo, toda aquela coisa tóxica, né? E você, o que você tá passando nisso? Você tá passando pelo processo. Então, quando a gente tá passando pelo processo, a gente tem que ser resistente. Tá doendo, tá, mas eu vou entregar um pouquinho mais. Tá difícil, tá, eu vou fazer um pouquinho mais. Então esse é o segredo, é não desistir. Por que tantas pessoas, por que o sucesso, ele é alcançado por poucas pessoas? Por que tantas pessoas não alcançam o sucesso, não estão na vida que desejariam ter? Por quê? Porque elas desistem no meio do processo. Quando as coisas começam a ficar difícil, elas preferem recomeçar com uma outra coisa do que continuar mais um pouco. Eu vou te falar que eu já passei algumas vezes por isso. E ainda passo em algumas áreas da nossa vida, porque a gente tem muitas áreas da nossa vida. Então, cada área, a gente tem uma vivência, a gente tem uma experiência, a gente tem um desafio. E o segredo é o quê? É não desistir diante desse processo. Eu lembro que quantas vezes assim eu viajava para fazer cursos de micropigmentação, uma técnica nova. E no começo eu não vou dizer pra você que eu não tive medo em alguns casos, né? Teve alguns casos que eu tinha medo. Um exemplo disso era quando eu ia fazer a microblading, que a microblading é uma técnica com lâmina que ela faz um barulho na pele, sabe? Tipo um rasguinho na pele. Então no começo aquilo ali pra mim era apavorante, de meu Deus, o que eu tô fazendo no rosto da pessoa, né? Eu tô cortando a pessoa. Então, mas quando você sabe a técnica certa, e você estuda ela, e você treina ela, né? E você tem atenção nela, aquele processo ali de medo, aquele processo assim de dificuldade, ele começa a estar passando, ele começa a ir evoluindo. E o não desistir é que faz toda a diferença. Então eu treinava mais, eu me dedicava mais tempo, eu não reclamava quando uma cliente não vinha no horário marcado, apesar de ser muito chato, né? Isso ser muito chato porque a gente sai de casa para trabalhar, trabalha com horário agendado e o cliente não vem. Mas eu aprendi a não reclamar, eu aprendi a trabalhar o meu tempo. Então, assim, no meu tempo ocioso, eu vou treinar aquela técnica que eu ainda tenho dificuldade, um ramo de fios diferente, sei lá, eu vou criar, eu vou treinar, porque nós somos eternos aprendizes e o que faz a diferença disso é o que? É o nosso treino, a nossa dedicação e o esforço, né, de não desistir nas primeiras dificuldades. Então esse é o segredo para você romper essa crença de incapacidade. É você se perdoar, pedir perdão para Deus e fazer até que você consiga fazer. Não desistir quando tá difícil. Tá difícil, tá, mas eu vou fazer um pouquinho mais.
Se hoje eu tinha que entregar 1% naquilo que eu estou desenvolvendo, num projeto novo ou num estudo, não. Se hoje eu tenho que entregar 1% mesmo com dor, mesmo não entendendo, mesmo com dificuldade, eu vou fazer 2%. Então você entregar um pouquinho a mais, treinar um pouquinho a mais, ler um pouquinho a mais, sabe? Buscar o novo um pouquinho mais, é só um pouquinho, mas esse pouquinho em constância, ele vai fazer uma grande diferença e realmente você vai se sentir que você é capaz. E você vai estar quebrando essas crenças que impedem você de crescer, que impedem você de buscar o novo, que impede você de experimentar um novo, né? Não se prender num trabalho de horas e horas que você ganha X, podendo fazer uma hora extra, podendo ter uma oportunidade extra e se limitar só naquilo ali. Se limitar naquele pouco, se limitar, né? E aceitar só aquela vida ali para você. Se você tem um novo, né? Se você tem oportunidades na sua vida. Então, o buscar, o romper, o fazer um pouquinho a mais, que é a grande diferença. Então, eu quero convidar você agora, nesse momento que você está assistindo o vídeo. Algumas pessoas estão me assistindo online, outras pessoas vão estar assistindo no gravado, então pode ser que você aí do online esteja me assistindo. Eu quero fazer um convite para você. Você que está assistindo gravado, eu quero te fazer um convite. Não rompa os processos. Os processos, eles são muito importantes na nossa vida. Lembra da história que eu te contei da borboleta? A borboleta, ela foi feita para voar. Então não rompa os processos da sua vida. Tá difícil? Tá. É difícil treinar uma nova técnica? É difícil. É difícil fazer uma nova habilidade? É difícil? É difícil. Mas não é impossível. É você fazendo até que você consiga, para mostrar e provar para você mesmo que você é capaz. Porque sabe quando que a gente se liberta dessa incapacidade, desse medo, dessa insegurança? Quando a gente começa a ver os nossos resultados. Como eu contei a história lá do Rafa. Ele morria, ele dizia que ele não gostava de fazer mecha no cabelo. Ele não é que ele não gostava, ele não sabia qual era a técnica certa, ele não tinha experiência de fazer, né? Então ele achava assim que ele não era capaz e ele dizia: não, eu não gosto de fazer. A justificativa era mentirosa, a historinha era mentirosa, que não gostava de fazer. Então é fazer até que, ter a experiência de colocar a mão na massa, ter a experiência de fazer acontecer, entendeu? Não desistir e mostrar. Então quando ele teve os resultados, que ele via aqueles cabelos lindos, aquelas mechas lindas, que não manchava, que ficava perfeito, que escovava e dava aquele loiro lindo, que a cliente amava o resultado. Ele falou pra mim: Thaís, agora eu amo fazer mechas. Aí eu disse pra ele: agora você sabe fazer mechas. Agora você tem a técnica certa pra fazer as mechas. E ter a técnica certa pra fazer um procedimento é a chave pra tudo, né? Quantas pessoas falam assim: eu não vou fazer, é difícil, meu trabalho não tá legal. Por quê? Porque tá preso numa técnica só. O que eu vejo, né? Eu quero que você tenha amor pelas minhas palavras agora, mas o que eu percebo muito? Que os profissionais da nossa área da beleza, eles são muito limitados. O que é muito limitado, Thaís? Faz um curso só, faz 2 e acha que já faz tudo. Que aquela forma, ela é a única forma de fazer aquele negócio. Gente, isso é um erro muito grave. O profissional, ele se tapar dessa maneira. Por quê? Porque às vezes é um detalhezinho, né, a mais que faz toda a diferença. Quantas vezes eu viajei para longe, eu gastei muito dinheiro, né, pagando cursos caros, viagens aéreas, hotel e aquela coisa arada que, né, que enfim, que envolve uma viagem para chegar lá, ficar lá 2, 3, 4 dias em curso.
e eu aprender 10%, porque o 90% eu já sabia, mas aquele 10% ele fez toda a diferença na minha carreira profissional, em quem eu sou hoje. Por quê? Porque eu entendi que não é o grande que faz a diferença. Não é a novidade do momento que faz tudo diferente, que vai ser o bom para minha vida. Não, é o detalhe de fazer aquilo lá, é a forma de pegar, é a forma de aplicar, é a angulação. Gente, são tantas coisas simples, mas que fazem grande diferença. Então, profissionais, me perdoem, mas eu tenho que falar real. Não se limite mais. Não pense que você sabe tudo, porque quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Então procure sempre se atualizar, melhorar suas técnicas, romper os seus medos, não achar que é suficiente tudo aquilo ali, que já experimentou tudo, de não buscar o novo. Busque sempre o novo, exercite as suas habilidades, não fique fechada, num quatro paredes, trabalhando só daquela maneira, só daquele jeito, só daquela posição. Permita desenvolver as suas habilidades, se permita se conhecer as suas habilidades, porque isso fará grande diferença na sua vida. E presta atenção, respeite os processos da sua vida, respeite os processos. Nós somos igual borboleta, nós somos feitos para voar, mas nós precisamos respeitar os processos, fazer até que a gente se sinta, a gente tenha resultados, fazer até que nós tenhamos resultados, porque os resultados da nossa vida é que vai curar essa crença de incapacidade. E é esse convite que eu quero deixar para você agora. Rompa seus limites, não pare quando ficar difícil, respeite os seus processos. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, compartilha com algum amigo que fizer sentido para você. Se tiver alguma dúvida que queira acrescentar, deixa os seus comentários aqui no canal para que eu possa fazer mais vídeos e contribuir na sua vida. Grande beijo!